Lei número 8.935, de 18 de novembro de 1994, regulamenta o artigo 236 da Constituição Federal, dispondo sobre serviços notariais e de registro. Lei dos Cartórios. Título 1 dos Serviços Notariais e de Registros, capítulo 1, Natureza e Fins. Artigo 1º. Serviços notariais e de registro são os de organização técnica e administrativa destinados a garantir a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos. Artigo 3º. Notário ou tabelião e oficial de registro ou registrador são profissionais do direito dotados de fé pública a quem é delegado o exercício da atividade notarial e de registro. Artigo 4º. Os serviços notariais e de registro serão prestados de modo eficiente e adequado em dias e horários estabelecidos pelo juízo competente, atendidas as peculiaridades locais, em local de fácil acesso ao público e que ofereça segurança para o arquivamento de livros e documentos. Parágrafo 1º. O serviço de registro civil das pessoas naturais será prestado também nos sábados, domingos e feriados pelo sistema de plantão. Parágrafo 2º. O atendimento ao público será, no mínimo, de 6 horas diárias. Capítulo 2 dos Notários e Registradores, seção 1 dos Titulares. Artigo 5º. Os titulares de serviços notariais e de registro são os: inciso 1, tabeliães de notas; 2, tabeliães e oficiais de registro de contratos marítimos; 3, tabeliães de protesto de títulos; 4, oficiais de registro de imóveis; 5, oficiais de registro de títulos e documentos e civis das pessoas jurídicas; 6, oficiais de registro civis das pessoas naturais e de interdições e tutelas; 7, oficiais de registro de distribuição. Seção 2 das atribuições e competências dos notários. Artigo 6º. Aos notários compete: inciso 1, formalizar juridicamente a vontade das partes; inciso 2, intervir nos atos e negócios jurídicos a que as partes devam ou queiram dar forma legal ou autenticidade, autorizando a redação ou redigindo os instrumentos adequados, conservando os originais e expedindo cópias fidedignas de seu conteúdo. Inciso 3. Autenticar fatos. Artigo 7º. Aos tabeliães de notas compete com exclusividade: inciso 1. Lavrar escrituras e procurações públicas; inciso 2. Lavrar testamentos públicos e aprovar os cerrados; 3. Lavrar atas notariais; 4. Reconhecer firmas; 5. Autenticar cópias. Parágrafo único. É facultado aos tabeliães de notas realizar todas as gestões e diligências necessárias ou convenientes ao preparo dos atos notariais, requerendo o que couber, sem ônus maiores que os emolumentos devidos pelo ato. Artigo 8º. É livre a escolha do tabelião de notas, qualquer que seja o domicílio das partes ou o lugar de situação dos bens, objeto do ato ou negócio. Artigo 9º. O tabelião de notas não poderá praticar atos de seu ofício fora do município para o qual recebeu delegação. Artigo 10. Aos tabeliães e oficiais de registro de contratos marítimos compete: inciso 1. Lavrar os atos, contratos e instrumentos relativos a transações de embarcações a que as partes devam ou queiram dar forma legal de escritura pública,
Inciso 2. Registrar os documentos da mesma natureza. Inciso 3. Reconhecer firmas em documentos destinados a fins de direito marítimo. Inciso 4. Expedir traslados e certidões. Artigo 11. Aos tabeliães de protesto de título, compete privativamente. Inciso 1. Protocolar de imediato os documentos de dívida para a prova do descumprimento da obrigação. Inciso 2. Intimar os devedores dos títulos para aceitá-los, devolvê-los ou pagá-los, sob pena de protesto. Inciso 3. Receber o pagamento dos títulos protocolizados, dando quitação. Inciso 4. Lavrar o protesto, registrando o ato em livro próprio, em microfilme ou sob outra forma de documentação. Inciso 5. Acatar o pedido de desistência do protesto formulado pelo representante. Inciso 6. Averbar. A linha A. O cancelamento do protesto. A linha B. As alterações necessárias para a atualização dos registros efetuados. Inciso 7. Expedir certidões de atos e documentos que constem de seus registros e papéis. Parágrafo único. Havendo mais de um tabelião de protestos na mesma localidade, será obrigatória a prévia distribuição dos títulos. Seção 3. Das atribuições e competências dos oficiais de registros. Artigo 12. Aos oficiais de registro de imóveis, de títulos e documentos e civis das pessoas jurídicas, civis das pessoas naturais e de interdições e tutelas, compete a prática dos atos relacionados na legislação pertinente aos registros públicos de que são incumbidos, independentemente de prévia distribuição, mas sujeitos os oficiais de registro de imóveis e civis das pessoas naturais às normas que definirem as circunscrições geográficas. Artigo 13. Aos oficiais de registro de distribuição compete privativamente, inciso 1, quando previamente exigida, proceder à distribuição equitativa pelos serviços da mesma natureza, registrando os atos praticados. Em caso contrário, registrar as comunicações recebidas dos órgãos e serviços competentes. Inciso 2. Efetuar as averbações e os cancelamentos de sua competência. Inciso 3. Expedir certidões de atos e documentos que constem de seus registros e papéis. Título 2. Das normas comuns, capítulo 1 do ingresso na atividade notarial e de registro. Artigo 14. A delegação para o exercício da atividade notarial e de registro depende dos seguintes requisitos. Inciso 1. Habilitação em concurso público de provas e títulos. Inciso 2. Nacionalidade brasileira. Inciso 3. Capacidade civil. Inciso 4. Quitação com as obrigações eleitorais e militares. Inciso 5. Diploma de bacharel em Direito. Inciso 6. Verificação de conduta condigna para o exercício da profissão. Artigo 15. Os concursos serão realizados pelo Poder Judiciário com a participação em todas as suas fases da Ordem dos Advogados do Brasil, do Ministério Público, de um notário e de um registrador. Parágrafo 1º. O concurso será aberto com a publicação de edital, dele constando os critérios de desempate. Parágrafo 2º. Ao concurso público poderão concorrer candidatos não bacharéis em Direito que tenham completado, até a data da primeira publicação do edital do concurso de provas e títulos, 10 anos de exercício em serviço notarial ou de registro. Artigo 16. As vagas serão preenchidas alternadamente,
2/3 partes por concurso público de provas e títulos e 1/3 parte por meio de remoção mediante concurso de títulos, não se permitindo que qualquer serventia notarial ou de registro fique vaga sem abertura de concurso de provimento inicial ou de remoção por mais de 6 meses. Parágrafo único. Para estabelecer o critério do preenchimento, tomar-se-á por base a data de vacância da titularidade ou, quando vagas na mesma data, aquela da criação do serviço. Artigo 17. Ao concurso de remoção, somente serão admitidos titulares que exerçam a atividade por mais de 2 anos. Artigo 18. A legislação estadual disporá sobre as normas e os critérios para o concurso de remoção. Parágrafo único. Aos que ingressarem por concurso, nos termos do artigo 236 da Constituição Federal, ficam preservadas todas as remoções reguladas por lei estadual ou do Distrito Federal, homologadas pelo respectivo Tribunal de Justiça, que ocorreram no período anterior à publicação desta lei. Artigo 19. Os candidatos serão declarados habilitados na rigorosa ordem de classificação no concurso. Se você assistiu esse vídeo até aqui, gostou do nosso conteúdo, inscreva-se no nosso canal e até o próximo vídeo.